pra isso. Vai dar uma design? Vamos lá. Irmãos, vamos entrar aqui agora no... Eu ia falar do capítulo 13, certo? Mas em vez de irmos para o capítulo 13, como 13 nós já conversamos, que fala sobre a Torá e a Nova Aliança, isso aí nós já vimos. Então, agora nós vamos, em vez de ir para o 13, nós vamos avançar e vamos para o item 14 da apostila, tá? Que é Iacove, que é Tiago, e a Torá. Então, é interessante que esse era foi um dos livros que Lutero quis que fosse removido do canon do Novo Testamento. Então, entre outro livro do Novo Testamento, do qual ele considerava como não fosse inspirado e que queria que fosse retirado do canon, fosse justamente o livro de Tiago, de Iacove. E a gente vai ver por quê. Porque Iacove vai defender abertamente a Torá. E isso ia de encontro ao que ele estava anunciando, que era a bandeira dele, era a fé, a salvação pela fé. Como se a fé fosse apenas uma crença. Enquanto que a emuná, para o Yehudim, para o judeu, ela é demonstrada em obras da lei. Daquilo que o Eterno disse que era para fazer. Então a fé em Elohim é demonstrada em obediência aos mandamentos. E isso foi confuso. Então, como parecia que chocava com o que ele tinha interpretado de Paulo, porque ele tinha como interpretado de Paulo que somos salvos pela fé, sem obras da lei, então nós não temos que fazer nenhuma obra da lei. Enquanto que quando vai ler Tiago, vai entrar uma confusão. E aí, nessas traduções, na interpretação da época e tudo. Então o que acontece? Como era uma pedra no sapato, então vamos tirar Tiago e Iacove do canon da escritura. Não é inspirado. Mas aí houve uma grande resistência por parte dos apoiadores de Lutero. Ele não podia fazer as coisas só. Então aí ele voltou atrás e manteve Tiago no canon, Iacove no canon protestante. Então, nós vamos ver um pouco por que se queria tirar Tiago, né? Então, vamos ver aqui. Então, logo no capítulo 1, nós não vamos poder ler o Tiago todo, mas vamos pegar alguns versículos. Então, Iacove, que é Tiago, capítulo 1, verso 22 e 25. Então, no 22 diz assim: E sedes cumpridores das palavras, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na Torá perfeita, lei da liberdade, Torá da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aí a teologia vai interpretar que essa lei aqui deve ser uma outra. Não pode ser a lei de Moisés, porque a lei de Moisés é problemática. Então essa lei perfeita, lei da liberdade, deve ser uma outra lei. Só que a gente vai ver pelo contexto que a lei que o livro aborda, que lei é essa? Que deve ser operoso praticante, que não deve ser negligente, que a pessoa deve ser bem-aventurada se ela praticar. Aonde Iacove está se baseando nisso? Dizer que se a pessoa perseverar na lei, ela, e não for somente um ouvinte, mas ela for operoso praticante, ela vai ter sucesso naquilo que ela vai fazer. Isso está baseado em Josué, em Yahoshua, Josué, capítulo 1, verso 8. Veja as palavras do Eterno para Yahoshua, para Josué. Verso 8, capítulo 1, verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta Torá, desta lei. Antes medita nele dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Ou seja, não ser apenas ouvinte, mas ser um praticante.
Porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É ou não é o que Jacob acabou de dizer? Não seja apenas ouvinte, né? Não seja um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, e será então bem-aventurado no que realizar. É a mesma coisa, e fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Deu para entender? De que lei que ele está falando não é outra, é a mesma que o Eterno falou antes. Quando vamos para o capítulo 2 de Jacob, vamos para Tiago, capítulo 2, verso 8 em diante, vai dizer assim: Todavia, se nisto estás cumprindo a lei de Elohim, que é a Torá, como está escrito, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É uma outra Torá? Não, é a Torá de Elohim que dizia isso. Se você está cumprindo a Torá de Elohim, como está escrito, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometei pecado. O que é pecado? Transgressão da Torá. Sendo por isso condenados pela Torá como transgressores da Torá. Porque a Torá disse o quê? Para amar o próximo. Se você faz acepção de pessoas, você está pecando contra a Torá. Verso 10. Pois qualquer que guardar toda a Torá, mas em um mandamento, mitzvah, ofende, é culpado de transgredir toda a Torá. Entenderam? Ou seja, se você diz que busca cumprir a Torá, e a Torá diz que é para amar ao próximo, e você faz acepção de pessoas, você não está cumprindo com a Torá, você está falhando com a Torá. Aí o verso 11. Porque o mesmo que disse não roubarás, também disse não adulterarás. Então, se a pessoa não rouba, mas adultera, continua sendo transgressor. Ora, se não comete adultério, mas rouba, te has tornado transgressor da Torá. Então, transgressor não é aquele que transgride tudo, mas transgride alguma coisa, é transgressor. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela Torá da liberdade. Então, você haja como se você fosse ser julgado pela Torá. Aí tem pessoas que acham que bastava crer, não precisava cumprir Torá. Basta só crer. Aí ele diz, no verso 19: Crês tu que Elohim é um só? Faz bem. Os Shedim, os demônios, também o creem e estremecem. Então, se você apenas crê que Elohim é um só, está no mesmo nível do Shedim, que o Shedim também crê. Agora, o que é que vai diferenciar você do Shedim? É a obediência. Porque crer que Elohim existe, o Shedim crê. Crer que Elohim é um só, o Shedim sabe disso. Mas qual é a diferença? É que eles desobedeceram a Elohim. E nós somos chamados a obedecer os mandamentos. Então isso aqui incomodou a reforma protestante. Porque queria apenas que a reforma fosse baseada apenas na fé, sem obras. Aceita Jesus, está salvo, irmãos. E aí a gente vai ver que não é só a fé. A fé tem que trazer resultados. Vamos ver o verso 20. Mas queres saber, ó homem fraco, que a fé, que é emuná, sem as obras é morta. A fé sem a emuná, sem as obras é morta. Então isso aqui incomodou. Porque achava que a fé sem praticar a Torá estava tudo resolvido. Mas a fé sem a prática da Torá é uma fé morta. Porque ela não produz, ela não dá resultado. Verso 24.
Vede então que é pelas obras que o homem é justificado, e não somente pela fé. Se não somente, quer dizer que tem que andar os dois juntos. A fé e as obras. Se a pessoa só a fé, mas aquela fé não produz nada, não realiza nada, ela não é a verdadeira emuná. Ela é uma fé morta. Verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito, sem a rua, está morto, assim também a emuná sem a fé, assim também a fé sem as obras está morta. Então a fé está sendo comparada ao corpo e as obras comparadas ao espírito. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem a obra está morta. Então, assim como tem que andar os dois juntos, o corpo com a rua, assim também a emuná tem que andar com as obras. Então, isso aqui incomodou. Porque passou-se a ideia que nós fomos salvos pela graça, pelo favor imerecido, e aí então não temos que ter compromisso nenhum com a Torá. E aí Jacó veio dizer assim, não é bem essa história não. Nós continuamos zelosos guardando a Torá, e a fé sem as obras é uma fé morta. Então tem que ter a fé, sim, mas tem que essa fé ser demonstrada em atos. Não é apenas uma crença que não produz fruto nenhum. Ela tem que então produzir resultado. Então Jacó deixa claro que não basta crer e deixar então de obedecer. Tem que crer e obedecer. Pois os Shedim creem, mas não obedecem à Torá. Nossa obediência é demonstrada como? Pelas obras. Assim mantemos a nossa fé viva. Agora nós vamos para o verso 4 e aí a gente faz as perguntas. Então no verso 4, no capítulo 4 agora, em Tiago e Jacó, capítulo 4, verso 11 e 12, diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da Torá, da lei, e julga a Torá, julga a lei. Ora, se julgas a lei, a Torá, não é observador da Torá, da lei, mas você se tornou um juiz. Então você tem que ser um juiz? Não, você tem que ser o quê? Um observador da Torá. É isso que Jacó disse. Se você começa a julgar seu irmão, você deixa de ser um observador da lei e passa a ser um juiz. E você não tem que ser juiz, você tem que ser observador da Torá. Isso incomodou a reforma. A reforma queria tirar isso. Ser observador da Torá. Então, irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão está falando mal da Torá. Então, a Querrilá do Messias falava mal da Torá? Não. Tinha tanto respeito pela Torá, que aquele está passando o sabão nos irmãos que andava falando mal do outro. Se você está falando mal do outro, você está falando da Torá. Mal da Torá. Então os irmãos tremeram na base. E, irmãos, falar mal da Torá? Não. Vamos nos corrigir. Agora, se você chegar em alguma comunidade que despreza a Torá e você vê alguém falando mal, diz assim, ó, se você estiver falando mal, é igual como se estivesse você falando mal da lei. A pessoa... A lei já passou, irmão. Pode meter o pau no irmão, pode meter a língua no irmão. Que a lei já passou. Vamos meter a língua no irmão. Mas, irmãos, a lei permanece. E ainda diz assim, ó. E se você julga seu irmão, você está julgando a Torá. Aí a Querrilá original se assombrou. Misericórdia.
Se eu julgar o meu irmão, é como se estivesse julgando a Torá. Mas para uma comunidade que não respeita a Torá, isso aqui não quer dizer nada. Mas para aquele lá do Messias é. E o final. Se você julgas a Torá, você não é mais observador da Torá, você é um juiz. Então quer dizer que ele espera que nós sejamos o quê? Observadores da lei. E isso queriam tirar. Ó o verso 12. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga ao próximo? Então esse verso diz, quantos legisladores há? Um só. E juiz, quem é esse legislador e juiz que pode salvar e destruir a vida? Quem é? O Messias. Ele é o nosso legislador e o juiz, estabelecido por Yahweh. É Yahweh através do Messias hoje, tá? Mas é a figura de Yahweh como juiz. Depois ele vai colocar o Messias para julgar. Veja, há um só legislador. Legislador é quem cria o quê? Quem cria a lei. Então, quando um líder religioso hoje cria um dogma, um não pode, não pode, que não está escrito na lei verdadeira, ele está se colocando como o quê? Legislador. Ele pode? Não. Só que o que acontece? As pessoas querem deixar a lei que o verdadeiro legislador criou para então criar as suas próprias leis de pode e não pode, colocar então na doutrina da congregação e dizer, olha, aqui não pode isso, aqui não pode aquilo. Aí você pergunta, aonde está isso na Torá, na lei? Aonde está isso na Escritura? Não, isso é do nosso hall de membros. Então ele está infringindo a essa carta de Jacó. Há um só legislador. Então, irmãos, tenham muito cuidado em você dizer que algo é pecado, se a Torá não diz. Cuidado! A Torá não falou que aquilo é pecado, mas só que você deduz que é. Olha, cuidado com a dedução. Cuidado com a dedução. Haviam diversas práticas na época. Por exemplo, eu vou contar aqui um exemplo, bem claro. Por exemplo, nas festas de aniversário que eu faço, não utilizo determinadas práticas que algumas pessoas fazem, como acender vela, fazer pedido, soprar a vela, porque entendo que só fazer pedido, soprar a vela e essas coisas vêm de rituais pagãos. Então a gente precisa entender o que é um ritual pagão. Entende? Nem corta o bolo de baixo para cima que dá azar. Tem que ser de cima para baixo. Tem que ser de baixo para cima. Tem diversas coisas que tem que ter. Então imagina, apagar a vela. Qual é o sentido de uma luz? Vida. Apagar não é um sentido bom. E aí o que acontece? A pessoa está comemorando o seu aniversário e apaga a chama. É uma coisa sem sentido. Então tem coisas que a gente pode analisar e ver na história que determinadas práticas não nos diz respeito fazê-las. Agora, a Torá condena comemorar aniversário? Não. A Torá não proíbe. Era uma prática que existia na época que a Torá foi escrita? Era. A Torá relata, por exemplo, que houve o aniversário de Faraó. Então, os povos faziam aniversários. O que o Eterno viu que os povos faziam e que ele não queria que Israel fizesse, o Eterno foi claro e ele diz, não faça imagem de escultura.
não faça tal coisa. Não faça passar o teu filho no fogo. Não faça marcas assim assim por quem morreu. Não, as práticas existiam e o Eterno disse não faça. Então, se fizer, é pecado. Determinados assuntos, a Torá não traz proibição. Você pode ter uma posição pessoal. Eu não me sinto bem em fazer. Passe dessa maneira. Olha, irmão, eu não me sinto bem em fazer. Mas você não pode legislar sobre algo que a Escritura não legislou, por base em dedução. Qual a dedução? A Escritura fala de 2 aniversários. Um de Faraó, que era uma pessoa pagã, e o outro Herodes, que era uma pessoa pagã. Não fala de outro aniversário. Então, há uma proibição de comemorar aniversário. Não podemos dizer que a Torá proíbe o que ela não proíbe. Temos que ter um zelo. Você pode botar determinada coisa. Olha, eu não me sinto bem em praticar. As 2 pessoas que a Escritura registra é Faraó e Herodes. Então, eu não vou fazer. É uma decisão. Agora, dizer que algo é pecado, pecado é o quê? Transgressão da lei. Temos que ter um cuidado o que é transgressão da lei e o que é algo que você não sente confortável. Então, o que é que eu disse? Não me sinto confortável fazer o negócio da vela. Não me sinto confortável, por exemplo, com uma coisa. Casamento. Tudo bem. Jogar o buquê. Não sinto que isso é algo confortável que se faça. Porque joga o buquê para adivinhar quem vai ser o próximo a casar. É uma prática de adivinhação. Normalmente sempre a pessoa Então, o que acontece? Precisamos ter entendimento. Então, a Torá proíbe jogar buquê? Não. A Torá proíbe prática de adivinhação. Está sendo feita com prática de adivinhação? Está. Então, o que é que a Torá está proibindo? A prática de adivinhação. Seja jogar o buquê, seja enfiar uma faca na bananeira na festa de São João para tirar, para ver se vem com a inicial de quem vai casar, e etc, e etc. Essas práticas são práticas condenáveis na Torá. Entendeu a diferença? Uma coisa é pecado, é transgredir a Torá, e outras coisas são coisas que você pode ter com você, que não é do seu coração você fazer. Então temos que ter muito cuidado isso. Então era uma prática. Agora, existem coisas hoje na nossa sociedade que na época da Torá os povos não existiam. Digamos algo moderno, novo dentro da tecnologia. A gente vai fazer uma análise de um bom senso. Mas de práticas que já existiam na época e a Torá não legisla, então temos que ter um zelo em que a Torá é o que está escrito e o Messias é o que está escrito, tá? Então só pra gente diferenciar isso. Eu não estou conseguindo aqui agora, parece que travou aqui. Espera aí um momento.